Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no Café e Prosa Podcast. E hoje recebendo ele que tem parte da sua vida aqui na nossa cidade também, morou aqui por 10 anos, até ir morar no Rio de Janeiro, onde trabalha, onde produz. E é uma figura emblemática, né, da comunicação, seja ela feita de maneira escrita, desenhada ou roteirizada. E, por coincidência, ele morou aqui em frente ao prédio da casa, no centro, no coração da cidade. E outro dia, transitando pelo centro, encontrei com ele e disse, vamos lá registrar a tua história, que já tem alguns capítulos traçados. Afinal, ele fez 50 anos recentemente. Estamos falando de Zé da Silva, jornalista, chargista, roteirista, escritor e também diretor de cinema. E aí, tudo certo por aí? Beleza, Vandrei. Alegria de estar aqui na TV Câmara, participando do seu programa Café e Prosa. Estamos aí para o café e para a prosa. De prosa você entende bastante. Ô Zé, 24 anos no Rio de Janeiro a serviço da Globo, né? Começou através das charges, a tua ida para lá foi assim? Eu nasci em Criciúma, né? E aí eu vim para cá estudar jornalismo na Federal. Sim. Morava aqui no Anita Garibaldi, como você bem falou, na frente da Câmara. E eu me formei com 20 anos. Com 22 eu já estava lançando livro. Lancei um livro sobre Metropol. Lancei também um livro sobre o empresário Santos Guglielmi, quando tinha uns 24 anos. E nesse mesmo ano eu comecei a fazer charge no Diário Catarinense. Se vermos que estou com 50, passei mais da metade da vida já fazendo charges para o jornal, rindo de tudo, de todos, desde aquela época. E aí, no ano 2000, a Globo fez um concurso de roteiristas e deve ter tido lá seus 1.600 inscritos, eles escolheram uns 40, depois 20, por fim contrataram 12. E aí foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, continuei com o trabalho aqui, até hoje eu tenho casa aqui. Minha empresa é aqui, enfim, eu vivo por aqui, sempre, né, por causa do trabalho de jornal. Quando lá dá uma tranquilizada eu estou aqui, quando lá dá uma apertada eu corro para lá, fico um pouco nas duas cidades, quase como um deputado, né, que fica em Brasília e na cidade dele. E eu comecei lá escrevendo no Cacete Planeta, depois fiz Sai de Baixo, fiz Turma do Didi, Xuxa no Mundo da Imaginação, fiz Linha Direta, fui chefe no Linha Direta, fiz Sob Nova Direção, que era um programa que passava domingo à noite, fiz 4 temporadas de Malhação, Globo Ciência, também fui chefe, depois fui para as novelas, comecei com o Império, do Agnaldo Silva, que foi vencedora do Emmy como melhor novela Sim. internacional em 2015, e agora já estou chegando na 10ª novela, que é Mania de Você, do João Emanuel Carneiro, né? Que muita alegria estar trabalhando com ele, e que deve estrear em setembro, às 21 horas. Você foi morar no Rio, né? Uma cidade geograficamente muito parecida com Florianópolis, e é praticamente já metade da sua vida no Rio de Janeiro. Muito embora residindo lá, você mantém os seus laços, como você relatou, com Floripa e principalmente produzindo a charge diária, né? Continua sendo produzida para o Diário Catarinense, que hoje sai em forma de revista aos finais de semana, mas na área digital você continua no nosso dia a dia. É isso. A charge ela tem essa característica, né, de ser uma crônica do noticiário. Até eu estava organizando algumas charges antigas, estava vendo assim, que é tanta história. Eu vejo assim, charge de 99, charge de 2002, e de CPIs que aconteceram antigamente. Eu não consigo lembrar o assunto, de tanta coisa que teve. sabe? Então, a charge, ela tem esse aspecto muitas vezes do humor, mas acho que a charge ela tem uma função de fazer a reflexão também, principalmente,
né? De levar a reflexão não só sobre a política, mas sobre o comportamento, sobre a sociedade. A gente vê, por exemplo, e às vezes o chargista está errado, né? A gente vê, por exemplo, no começo do século XX, o Oswaldo Cruz veio com aquela campanha de vacinar as pessoas e os chargistas eram contra, porque as pessoas viravam ambulância, não queriam a vacina. Então você vê que às vezes os fatos históricos eles também se repetem um pouco, né? Isso aí é interessante a gente ficar observando, porque o que aconteceu antigamente, qual é o risco de acontecer de novo, né? E aí a gente está acompanhando, nos faz ficar talvez até um pouco prontos para as coisas que acontecem. E quais foram as charges mais emblemáticas feitas por você envolvendo a nossa cidade? Eu me lembro de coisas envolvendo o futebol, obviamente, Avaí Figueirense, o próprio Guga, que foi um destaque, Sim. né? A Ponte Hercílio Luz foi muitas vezes Sim. destacada nas suas charges, enfim. Queria saber de você o que marcou produzindo esse material. Às vezes as charges também marcam as pessoas, eu não sei. Às vezes muitas entram para livros. Volta e meia tem um livro, uma editora que pede para usar um livro, uma charge, quase todo mês. Tem alguma editora pedindo autorização para usar, ou para ser vestibular, para ser prova de vestibular. Tem uma mulher que outro dia mandou uma mensagem para mim que ela disse que ela tinha verificado um concurso que ela queria fazer, que ele sempre usava uma charge minha, ela passou a me seguir no Instagram para ver as charges e também seguindo o perfil da NSC, e ela fez o concurso, saiu uma charge minha, ela passou no concurso. Eu falei, opa, tá me devendo um almoço então, né? Ou metade do primeiro salário, manda para cá, que eu aceito aí. Mas tem, por exemplo, charges que são, para mim são normais, mas são especiais para alguém. Por exemplo, o Delfim de Pádua Peixoto, filho, que foi presidente da nossa federação de futebol, ele me falou de uma charge que eu fiz, que tinha uma vez em que o Fernando Henrique, ele conseguiu, estava tentando ainda convencer os deputados a votarem para aprovar a reeleição. E na mesma época o Delfim de Pádua tinha se reeleito aqui presidente da federação, acho que, sei lá por qual vez, né? Ele sempre se reelegia. Aí eu fiz a charge, que era o Delfim ligando no Fernando Henrique, e dizendo, Fernando Henrique, quer aprender a se reeleger? Vem falar comigo, sabe? Mas eu não sabia que os dois já se conheciam. Aí o Antonio Angeloni me apresentou o Delfim no evento, ele falou, rapaz, graças a você eu retomei o contato com o Fernando Henrique, porque a gente se conhecia nos anos 70, e aí eu mandei para ele a tua charge, que você falou que eu me reelegia, que era para ele aprender comigo. Então, às vezes a charge, ela tem alguma coisa assim que você... Isso de todo mundo, assim, de vários partidos, tanto de direita como de esquerda, você vê assim que em algum momento alguém deu uma risada, e alguém também se indignou, porque faz parte da brincadeira. Eu fiz charge que, se não fosse eu que tivesse feito, tinha me indignado. O Criciúma no caixão, indo para a Série C, se eu visse alguém desenhando, como torcedor do Criciúma, eu ficaria bravo. Mas fui eu que desenhei, né? Faz parte, era uma notícia, né? É isso mesmo. Era uma informação, né? Fala em Criciúma, você nasceu no sul do estado, né, e veio estudar aqui jornalismo. Como foi a infância em Criciúma e quais são as recordações, já que você chegou a meio século de vida? Em Criciúma eu estudei em vários colégios. Eu tinha teve mais ou menos duas fases. Uma que eu vivia numa área mais afastada da cidade, onde era uma época lúdica, a gente estudava de manhã, de tarde saía para procurar os amigos que estavam jogando bola em algum terreno baldio. Hoje em dia você não deixa a criança solta assim, né? Via um pé carregado de goiaba, a gente pegava, sabe? Era uma infância assim que eu tive. Mas eu, desde criança, a minha mãe era professora e eu falava assim, mãe, você ensina os filhos dos outros, a lei não me ensina. Então eu forcei ela com 5 anos a me ensinar a ler. Com 6 anos eu já fazia historinha em quadrinho, já fazia revistinha com 8. Eu recortava a revista Placar e outras revistas, ficava montando, colando as fotos da revista com outras reportagens que eu estava criando. Então, é um negócio que eu falo que assim, eu desde sempre eu faço as mesmas coisas que é ficar em casa inventando história. A diferença é que agora depois de adulto, a gente acha alguém que nos remunere para isso, sabe? Mas outro dia eu vi no Facebook um negócio que era, o que você faria se tivesse continuado o que você gostava de fazer quando criança? Eu vejo, nossa, eu continuei, sabe? As mesmas coisas que eu fazia, assim, mesmo pensamento. Não fui trabalhando numa coisa que me podasse, sabe? Acho que meus pais me ajudaram muito nisso, a me desenvolver, né? Nessa parte. Meu pai é sempre muito divertido.
E também eles privilegiavam muito a educação, né? Minha irmã, ela é médica e cirurgiã vascular, doutora Marisa Horn. Ela também sempre estudando muito, a gente sempre teve a cara meio enfiada nos cadernos, sabe? E aí você veio para Floripa, né? Já conhecia Floripa, já visitava Floripa? Nada, não conhecia. Nada? Cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, dia 25 de janeiro de 91, para olhar apartamento junto da minha mãe e da mãe de um colega e do meu colega, da galera que ia morar junto, assim, em República. Cheguei ali na Via Expressa, vi aquele viaduto que liga Coqueiros para o Estreito e me apavorei. Eu disse, rapaz, tem viaduto. Aí eu olhei aquele prédio lá do Fórum Redondo e falei, olha a arquitetura da cidade. Sabe, eu cheguei assim muito do interior mesmo, né? Mas acho que a cidade super me acolheu, sabe? Eu tenho muita história de Floripa, eu adoro estar aqui. Fiz esse filme do Das um Banho Zé Perry, que é quase uma carta de amor para a cidade, né? Usando uma história lendária que tem aqui, que é a passagem do aviador e escritor francês Saint-Exupéry, né? Então criei essa fábula em cima dessa possível passagem dele aqui. É um lugar que sempre estou aqui com muitos amigos, então eu curto, assim, acho que... E Floripa é um lugar assim que a gente tem sempre no imaginário, né? Poxa, agora esse fim de semana eu fui na Praia do Matadeiro, tava 20 anos sem ir, sabe? Então é uma alegria sempre. É uma praia virgem. Né? Isso me deu uma alegria de ver. Ô Zé, e aí assim, você vai para uma cidade grande como o Rio de Janeiro, que também tem essa questão praiana, tem a cultura de boteco, né? E tem também a violência, né? Como lidar com isso, como você tem vivido no Rio de Janeiro, cada vez mais violento, embora tenha o lado positivo também, né? Cada cidade com suas características, né? Aqui eu puxo o celular e realmente a gente não se assusta, né? Eu estava num barzinho aí, sexta-feira à noite, uma amiga perguntou, mas como é que é lá? Eu falei assim, olha, isso aqui que a gente está fazendo aqui, de estar aqui na calçada, de papo essa hora, talvez lá seria bem arriscado e desaconselhável, né? Então, a gente tem procedimentos, né, que a gente evita, sempre, as pessoas estão sempre em contato, você já chegou em casa e tal, então tem essa característica. Mas o que mais me irrita no Rio de Janeiro é quando faz frio. Só que isso que o frio lá é 16 graus, no máximo, se der 15 graus lá a cidade fecha, né? Mas não, peraí, gente, eu vim aqui já sabendo que a cidade tinha violência, tinha trânsito, tinha isso, tinha aquilo, agora frio não estava no contrato, não aceito. Você não gosta de frio? Não, porque o frio lá é incomum, né? Pois é. Agora eu curto, quando estou aqui, aí é diferente, assim, pô, vem no inverno, aí você já está com aquela expectativa. Agora lá não me revolta. Não combina? Ô Zé, você sempre foi um cara da rua, embora as suas produções sejam caseiras, né? Você produz muito em casa, sempre trabalhou muito em casa, né? Mas você sempre foi um cara de circular, né? Circular, conversar com as pessoas. Eu acho que o jornalista tem muito isso, né? De vai na esquina, conversa com um, na padaria e tal. Como é que está a tua vida nesse sentido? Você continua circulando, conversando com as pessoas, seja aqui em Floripa quando está, lá no Rio também? Não, faço muito, assim, É legal você conversar com pessoas, principalmente pessoas que pensam diferente de você, né? Que você tem a chance de ampliar a sua visão da vida, né? E sua visão sobre os seres humanos também. Então, estou sempre circulando desde pessoas de vários poderes aquisitivos, de várias classes culturais, enfim, galera de direita, de esquerda também, mas tem uma coisa que, assim, eu trabalhando em casa, escrevendo, desenhando, muitas vezes eu pego e digo assim, gente, já estou em casa tem 2 dias, porque quando veio o home office, muita gente passou a trabalhar em casa, eu já trabalhava em casa, é verdade, e aí eu comecei a ter, uma coisa que eu sempre tive, assim, são certas disciplinas, por exemplo, comer na mesma hora sempre, eu não saio do quarto de dormir de pijama, eu arrumo a cama antes de dormir, uma vez, antes de acordar, ao acordar, né? Antes de sair do quarto. Eu lembro uma vez, uma amiga falou, a gente tem que arrumar a cama, senão o anjo da guarda fica deitado lá, né? Mas é que eu penso assim, se você não arrumou a cama, você não vai arrumar seu dia, né?
Então é bom você uma tarefa eu já fiz. Então eu evito, por exemplo, porque a gente sempre tem algum projeto tocando, eu evito assim, ligar o computador, porque se você está em casa trabalhando, você arrisca num sábado 10 da noite você ligar o computador para ver um projeto teu que tu está tocando. Então são certas coisas que eu comecei a dizer, não, peraí, essa não é a hora. Então muitas pessoas se atrapalharam um pouco na época da pandemia para cá, quando começou a ter muito home office, porque acho que é importante você ter esses cuidados, sabe? Esses limites também para produzir bem, para ter uma organização boa, né? Não só para o trabalho dar bom, mas para você ficar bem também. É a organização do tempo, né? A organização do tempo é preciosa nessa época que a gente está vivendo, que é de muita tecnologia. O celular hoje é uma grande metralhadora de trabalho, a verdade é essa. E se a gente não aprender e não se policiar, sabendo se desligar no momento certo, a saúde mental vai para o saco, né? A verdade é essa. Mas, José, e você que gostava muito de boteco, tua vida mudou muito, parou de beber, parou de fumar, para ti foi uma grande melhoria? Sente falta da vida boêmia, os hábitos mudaram, enfim? Não, eu ainda frequento bares, mas eu já não bebo, tem 10 anos que eu não bebo. Também não fumo. Acho que é uma coisa, pra mim fez bem, sabe? Cada um sabe o seu limite, tem gente que bebe para sempre e tá bem, mas isso é mais uma coisa assim de quem trabalha tendo que organizar o seu tempo, sabe? Você se organizar, né? Então, eu curto ainda, saio, mas muitas vezes a bateria acaba antes, sabe? Eu pego e digo, gente, agora eu já vou. Valeu, pessoal. Continuem vocês aí, que aí eu volto. Como eu digo, é como Pelé no futebol, parei no auge. Boa. O Zé, aos 50 anos, continuas acompanhando o futebol de maneira ostensiva, você gosta muito de futebol, né? Escreve sobre isso, cria chás sobre futebol, ainda é uma vertente forte na tua vida? Porque eu comecei a me interessar pelo jornalismo pelo futebol, que foi lendo a revista Placar quando era criança, e eu fiz 3 livros, né? Fiz o livro do Metropol, fiz o Almanaque de Futebol Catarinense, fiz o livro dos 100 anos da seleção da CBF também, em 2014, ainda bem que foi antes do 7-1, pela Toriva Editora. Então aí, agora que o Criciúma, que é o meu time do coração, voltou para a Série A, depois de 10 anos, é mais forte ainda, né? Mas a gente sempre torce pelas equipes daqui de Santa Catarina. Quando eu fiz o Almanaque de Futebol Catarinense, foi uma obra que foi bastante ecumênica, né? Valorizando as histórias de todo mundo, né? Acho que todos os nossos times aqui eles têm histórias muito curiosas, né? O Avaí, o Figueira, e desde a época do Paula Ramos, e eu gosto de ver também a história do Ercílio Luz, história do Carlos Renault, história do time dos anos 50, Teixeirinha, os jogadores antigos, assim, sabe? Quando a seleção catarinense ganhou da seleção dos gaúchos em 59, que aqui a Praça 15 entupiu de gente para receber. Então, eu tenho muito isso. Penso em fazendo um filme sobre o Metropol, que é um time que lá de Criciúma, que ele foi criado para aliviar uma greve de mineiros e acabou dando super certo, que aproximou patrões e empregados, viajou na Europa, fez uma baita excursão, ganhou do Grêmio aqui, eliminou o Grêmio aqui, aí virou time dos catarinenses, né, que a torcida do Avaí Figueira estava torcendo junto. Há muitos relatos de florianopolitanos, até que estiveram aqui nesse programa, desses jogos, né, esses jogos importantes que aconteceram nos anos 60, no velho estado do Conde, pois o Metropol era o representante de Santa Catarina na Taça Brasil. Isso mesmo. Tinha isso. E era uma época assim que tinha menos campeonatos como agora, né? O Campeonato Brasileiro começou só em 71, assim, dessa forma mais abrangente, né, nos estados. Então, torço aí também para as equipes darem uma melhorada, né? O Figueira na Série C já demorou, né, para melhorar. A Chape, o Avaí, vamos ver o que tem aí, o que nos espera, né, nos próximos. Uma vez tinha 4 times na Série A, né? Chegou a ter, né? Foi em 2015, né? 2015. Um fato histórico, né? Um fato histórico dentre os 20 clubes, 4 catarinenses. Era Avaí,
Figueirense, Joinville e Chapecoense. Sim, e o Criciúma na B. Hoje está ao contrário, né? Hoje o Criciúma na A e os demais na B e C. Coisas do futebol que mudam e tal. E o Criciúma tem um grande desafio pela frente de permanecer. Porque ultimamente os clubes têm subido e caído automaticamente, né? O Avaí especialmente aconteceu isso, e o Figueirense já está na Série C há alguns anos. Mas volta e meia apesar disso, volta e meia tem uns jogos muito heróicos, assim, né? Tipo o Figueira, lembro que uma vez o Figueira foi lá, meteu 3 no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Eu fiz a charge que era o Cristo Redentor com a camisa do Figueirense, sabe? O Avaí aqui já fez vários também, aquele ano que estava quase caindo, aí venceu o Santos, né? Não teve essa, né? Então, 2010. Teve aquela campanha do Avaí que o Avaí subiu da Série B para a Série A, que o goleiro chutou a bola para frente, fez o gol. Eu falei, não, realmente nada impede. Depois desse gol, as energias estão fazendo com que suba, né? O futebol tem isso. Aliás, as tuas charges, né, selecionando tematicamente, geram boas exposições, né? Dá para fazer aí uma série de exposições. Não, tem de tudo. Eu lembro quando começou a Lava Jato, até o pessoal da Polícia Federal aqui me contaram que eles faziam exposição do mural, eles botavam as charges que eu desenhava. Isso tem o quê? Uns 10 anos, sei lá. Tinha um muralzinho com as charges que aparecia a Polícia Federal, né? Então você vai vendo que todo mundo tem um ponto de identificação, né? Assim, tinha um garçom que colecionava algumas de futebol também. Então tem tudo isso, né? Tem gente que se identifica com algumas, né? Todas estão salvas? Olha, muitas são da época pré-digital, mas eu tô pensando em fazer o seguinte, chamar alguém para botar fotos, né, e catalogar essa primeira parte, assim, dos primeiros anos, onde ainda não era digital, era na base da manivela. Você lembra da primeira charge? A primeira charge foi do Bandido do Parque, quando eu fiz no Diário Catarinense, dia 5 de agosto de 98. Mas antes eu já fazia no AN Capital, antes eu fazia no Jornal Estado também. Chegou a fazer no Jornal Estado. Sim, o Mário Pereira me botou para fazer nas férias do Bonzon. No AN eu fiz nas férias do Frank. Então, aqui sempre teve grandes desenhistas, sempre teve grandes artistas em Santa Catarina, não só na charge, né, mas assim nas artes plásticas, né? É um festival, é o Assis, é a Eli Raio, é o Meir Filho, é o Franklin Cascais com o negócio dos boitatás. É muita gente boa, né? Um celeiro enorme aí no ramo cultural e a gente teve a oportunidade de apreciar esses trabalhos. Ô Zé, como é que foi essa tua entrada aí os livros, né? Foram 11 livros, os roteiros de novela né, de séries, enfim. Como é que foi essa tua entrada aí na parte de cinema, hein? É um novo desafio na tua carreira? Isso aí foi uma coisa que me deu exatamente na época da pandemia, que eu pensei, gente, eu sempre fiquei muito em casa, né? Vou inventar alguma coisa. E eu tinha esse roteiro desse curta-metragem inspirado na passagem de Saint-Exupéry para Florianópolis, já tinha uns 20 anos. E eu pensei, cara, eu conheço atores, conheço diretor de fotografia, conheço figurinista, conheço todo mundo que tem todas as funções. Aí eu pensei, vamos botar isso para frente. Aí tinha um grupo que era eu, o Marcos Veras e o Dino Cantelli, que também é catarinense e roteirista lá na Globo, o Marcos Veras ator, né? A gente estava também com algumas ideias, então essa foi uma que a gente botou para frente. Me juntei aqui com a Vinil Filmes, do Mark, da Loli, que são um casal de cineastas que faz filmes aqui, até filmes de terror adolescentes, tipo Monstro do Pântano do Sul, sabe? Eles têm várias coisas assim interessantes, e além de outros projetos, e também com o pessoal do Estúdio de Ideias, do Arthur e da Marina, que fizeram a parte executiva. Aí, através da lei de incentivo municipal, o Floripa Airport patrocinou, e nós fizemos esse filme, e que tinha uma curiosidade, que era o seguinte: o filme das Umbanhas EPI, ele tem uma particularidade que ele tem a construção do primeiro avião
cenográfico da história do cinema brasileiro, que eu não sabia isso. Depois ninguém nunca fez, então fomos nós os primeiros. Eu peguei na internet o modelo do Breguet 14, que era o avião usado para bombardear na Primeira Guerra Mundial, e depois virou avião do Correio Aéreo Francês, que foi um dos modelos que o Saint-Exupéry usava. E aí a Loli, que era diretora de arte, junto do Michel, que é um cenógrafo, e também o Arthur ajudando a coordenar, a gente pegou e fez uma réplica em tamanho natural do avião e botamos na Praia do Campeche. Nossa, aí parou a praia, até as ondas pararam para ver. Foi demais, porque o pessoal, gente, 100 anos depois quase o avião pousou de novo na Praia do Campeche. E aí fizemos mais cenas lá, com o Marcos Veras, com o Rodrigo Fagundes fazendo o Saint-Exupéry, e a Lana Ferri também fazendo a garota que embarcava. E o filme também, além desses atores de fora, também tem muitos talentos aqui locais, né? O Gringo Star, por exemplo, Renato Turnes, o Chico Caprário, para ter esse intercâmbio, né? Dos artistas de lá com os artistas daqui. Também veio a Isis Pessino de fora, que é outra atriz que também estava participando. Então a gente fez esse filme, que é uma fábula em cima da passagem de Saint-Exupéry em Florianópolis, onde é como se ele estivesse vendo aqui os personagens da ilha, que vão depois inspirar ele a fazer o livro do Pequeno Príncipe. Essa é a loucura da história, que já é um livro que está em domínio público, então deu para dar essa brincada. Esse filme é uma viagem. A viagem. Esse filme ele teve, e o avião depois ficou em exposição 1 ano no aeroporto, né? Sim. Que era o patrocinador. Esse filme ele teve em 31 festivais, ganhou 15 prêmios no exterior. Ele esteve aqui na Mostra de Cinema Infantil. Eu fui participar lá no New York Brazilian Film Festival, onde ele passou também em Nova York. No mesmo dia ele estava no Líbano também, sabe? Ele andou bem, esse nosso avião daqui. Então é bacana, mostrando uma história de Floripa, sabe? Uma história com pessoas de Floripa trabalhando para o mundo todo. Isso é bacana. Isso é o legal, né? O mais gratificante do jornalista, roteirista, escritor, diretor de cinema Zé da Silva é que você reside há 24 anos no Rio de Janeiro, mas é como se você estivesse aqui. Porque você continua acompanhando o dia a dia da cidade, o dia a dia do estado e trazendo cultura. Porque o filme, o curta da Saint-Exupéry tem uma identidade natural com os costumes nossos aqui da cidade, né? E esperamos que você faça outros, né? Não sei se temos outros planos aí para a nossa cultura local. Não, tem. Aqui tem muita história que vale a pena ser contada. Agora tô com um projeto que é a história de uns catarinenses que vão fazer o Caminho de Santiago. É baseado no livro do Beto Colombo, que é um filósofo peregrino, catarinense também. Ele fez um livro chamado Todo Caminho é Sagrado, e em cima disso a gente fez o roteiro do filme, que é o 8º Caminho, que conta essa jornada de catarinenses que vão para lá em busca de desenvolvimento espiritual, e acaba acontecendo coisas inesperadas com eles, né? E aí, é verdade, tem muita gente que vai para lá, né? O Caminho de Santiago de Compostela. É isso. E também o Beto se juntou com outros caminhantes e eles começaram a fazer rotas de caminho daqui também, sabe? Passando por igrejas daqui, até no interior do estado também. O Beto tem uma trilha aqui que eles fazem pela ilha. Então tem isso, né? Acho que a caminhada ela tem a ver um pouco com o autoconhecimento. Eu vi o Chico Buarque uma vez falar também que quando ele está com uma coisa para pensar, ele sai andando. Então ajuda a se conhecer melhor, né? Interessante. Ô Zé, e quando tu vem para cá, hein? Visitar os amigos, o que tu procuras fazer? Andar pela essa cidade, natureza, enfim. Como é que é o Zé quando vem para Floripa? Não, eu fico muito com a família, tenho parentes aqui, né? Com amigos que já conheço há muitos anos. Tem os lugares que eu gosto de ir muito na Lagoa, no Santo Antônio de Lisboa. São umas rotinhas assim que eu tenho meio padrão, sabe? De lugares.
Mas às vezes eu gosto de ir num x-salada que eu ia na época da faculdade, para matar tempo, para matar a saudade daquela época, tem essas loucuras também. Então tem isso, sabe? É o podrão, lá no Rio chama de podrão. Né? Tem muito lanche aqui, a turma gosta de fazer essas visitas. E como é que tá a tua filha? Minha filha já está no curso de medicina. Olha só como tem quarto ano. Então, seguindo os passos aí da tia dela. Ela tem Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos, a gente saiu para almoçar num domingo, ela falou: vamos, mas eu tenho que voltar logo que tem que estudar. Aí eu falei: o vírus já está presente, não adianta você tentar. Porque muitas vezes a pessoa não gosta, né? E ela tem essa tendência de gostar de estudar, gostar de aprender. Então, e para certos tipos de curso, tipo medicina, que exige muito, né, essa coisa, é bom a pessoa já ter isso inerente a ela. E que bom que ela tem isso. É uma filha exímia. Já está com quantos anos? Está com 20. 20, olha o tempo como passa, né? Até ontem era uma menina feliz, alegre, vivendo a sua infância. As crianças estão envelhecendo. Tem um bar que eu ia aqui que eu dizia assim: gente, esse bar, 20 anos atrás, tinha muito coroa. Mas eu tô indo agora no bar, só tem uns caras da minha idade. O bar melhorou muito, né? Nesses 20 anos. Não tem mais coroa, tem uns caras da minha idade. É verdade. Ô Zé, e o rádio, hein? O rádio também tem um significado importante para a nossa profissão, né? Você tem ouvido muito rádio ainda? Eu ouço mais rádio do que música, às vezes, quando eu estou dirigindo, né? Eu venho aqui, uma coisa que eu gosto de ouvir são as rádios daqui. A gente viu aí recentemente, eu tenho um projeto em cima disso, que é contar uma história que eu acho que vale a pena, que é curiosa daqui, que, por exemplo, o blackout que teve aqui, né? Aquela vez que estourou lá na ponte o cabo. 2003. E que a ilha ficou escura. Então, e o rádio foi o meio de comunicação que acudiu, né, que supriu de informações, porque as televisões não pegavam direito, enfim, né, ninguém tinha, porque estava sem energia elétrica. Não é tipo hoje em dia você pega a TV no celular, né? Então, se você tiver uma outra forma de carregar o celular, ou no laptop também, enfim. Mas rádio também, né? Você escuta a rádio hoje nos aplicativos. Tem isso também. Tem isso também, né? Eu me lembro, teve charge tua sobre o apagão. Né? Porque assim, já deu para fazer charge de momentos, tipo assim, a vinda do Paul McCartney. Eu fiz a charge dele aqui na frente do Palácio Cruz de Souza, atravessando o sinal, como se fosse na capa do disco do Abbey Road, né? Sabe? Então tem isso, né? Quando tem uma coisa emblemática, a gente tenta botar no papel. Criar, né? Me lembro desse show, foi em 2012. Foi 2012. Aquele dia foi bom. Pena que choveu bastante, mas não foi isso que nos impediu de encher a ressacada. É verdade. Entrou para a história aquele show do Paul McCartney. Até foi o ano que o Avaí foi campeão da estadual, né? E me lembro que no jogo da semifinal Avaí Chapecoense, o palco estava montado atrás do gol. Aí o Avaí empatou com a Chapecoense, mas foi a Chapecó e conquistou a vitória lá, indo para a final contra o Coimão Figueirense. Né? Ô Zé, e a culinária de Floripa, o que tu gosta de comer, hein, quando vem para cá, hein? Poxa, vou te falar, eu gosto de comer pastel de berbigão, sabia? É bom, né? A coisa que ontem mesmo fui obrigado a dar um confere. Eu curto ostra também, sabe? São umas coisas que... A ostra, por exemplo, eu mais como... acho que eu só como aqui, porque no Rio eles conseguem entregar lá no mesmo dia, mas acho que tem uma ambientação aqui que é onde ela está aqui no seu habitat natural, né? Então, acho que a culinária de Floripa tem coisas que quem vem de fora fica encantado. Por exemplo, amigo meu vem aqui, eu falo para eles que tem a tal da sequência de camarão. Aí, na hora que os caras entendem o que é o conceito, assim, gente fala, pode ir. As tainhas que tem aqui também, né? Então tem muito esse lado da culinária. Se bem que agora está tendo também muitos restaurantes mais sofisticados, né? Abriram muitos lugares novos. Então, sempre que eu estou aqui, eu tento desbravar aí assunto alguns amigos. Tem lugares bacanas que saíram agora, tipo o Paradigma, o cinema
né? Que até que passamos também lá o filme do Zé Perry, o Felipe, que é dono lá, ele deu uma força pra gente, a Karen da fábrica divulgando também. Então era um lugar bacana, tem surgido lugares bacanas assim também, não só de gastronomia, né, mas até de cultura mesmo, que não tinha antes. Descobri aqui no centro uma galeria que eu achei bacana, a Galeria Lama, que é meio bar, meio lugar de exposição também. Então, sempre tem coisa vindo, eu acho bacana, que a cidade é viva, né? A cidade ela está sempre com uma novidade surgindo. Você notou muita diferença de um tempo para cá de Floripa? Tem essas coisas assim que a gente nota. Agora, no teu trânsito, né? O trânsito é uma coisa que eu estou no ritmo do trânsito de quando eu morava aqui, antes de eu começar a ir para o Rio. Às vezes eu calculo errado. Eu penso, daqui até ali vai dar tantos minutos. Não, dá um pouco mais. Hoje mesmo eu vivi isso. Quando eu estava vindo para cá, falei, André, acho que eu fiz a conta errada, ainda porque tinha um acidente no caminho. Aí tem isso, né? Mas é um reflexo, né, do crescimento. Culturalmente, você acha que a nossa cidade já está cosmopolita? Acho que assim, quanto mais pessoas de fora vêm, faz ficar cosmopolita, né? Então hoje em dia tem mais gente de fora também, o pessoal daqui também, que é daqui, tem acesso a várias outras coisas. Acho que uma das coisas que deu bem uma cara nova aqui no centro, principalmente, esse trabalho aí do estúdio de ideias aí com os grafites, né? Que tem esse grafite do Cruz de Souza que tem aqui no centro aqui, é espetacular, né? E outros, né? De Franklin Cascais. Então acho que dá uma cara, né? Aqui tem muita. Fico feliz de vir aqui. Uma vez eu vim aqui, eu vi o Das Aranha tocar. Assim, música. O Das Aranha tocou o show praticamente inteiro com músicas que não eram da época antes de eu ir para o Rio de Janeiro. E a galera toda curtindo. Falei, gente, os caras refizeram já o repertório deles e continua com o público fiel, né? Então isso aí é bacana. Acho que a maratona cultural que tem aí também, né? Ela dá uma boa agitada. A cidade está vivendo um momento cultural muito importante, né? E diversificado, né? A gente vê vários povos, várias tribos, culturas, enfim, e não deixando também a história de lado, né? Das Aranha faz parte da nossa identidade, né? Das Aranha, das Banho, né? São as expressões aí que a gente vai convivendo, né, José? Tu és um cidadão nosso também, né? Um manezinho emprestado, um criciumense que veio para cá, né? Estudou, morou, mas continua presente, né? Eu não consigo te ver, talvez porque eu vá muito ao Rio também, e aí a gente se cruza lá às vezes, mas a gente está sempre presente, né? A tecnologia facilitou tudo isso, né, Zé? Para as pessoas se comunicarem, se encontrarem, né? Tanto é que essa entrevista de hoje eu encontrei sem querer contigo e disse, vamos lá, Zé. Vamos lá. E eu tenho feito isso. Eu tenho encontrado as pessoas na rua e disse, vamos lá dar uma entrevista, contar a sua história, né? Dependendo da sua idade ou não, se é mais velho, se não é. Mas, 50 anos tem muita história, né, Zé? Não, verdade. Não, foi bom o encontro, que a gente já estava um tempo sem se falar assim ao vivo. Porque hoje em dia, realmente, como você falou, né, com o Instagram a gente fica acompanhando a vida de todo mundo, em tudo que é lugar. Até que tem que tomar cuidado para a gente não ficar muito vendo filminho da vida dos outros passar e deixar de viver o nosso, né? É verdade. E já passa pela tua cabeça assim um plano de vida no sentido de vou desacelerar, vou produzir menos, vou voltar para Floripa, ou tá ainda na plena atividade circulando por aí? Eu acho que eu em Floripa eu tô sempre, né? Assim, eu falei, né? Tem a família aqui, tem casa aqui, então tô sempre meio por aqui. Agora, eu já vi amigo meu viver isso, talvez eu venha a ter também, mas eu, por enquanto, acho que enquanto não conseguir acabar as coisas que eu já comecei, pelo menos, né? Os projetos de filme, os projetos de texto, para TV também, enfim. Então a gente tem tempo ainda para gastar mais rodando aí. Está em alta aí essa questão de documentários, né?
Eu vi o do Jogo do Bicho, do Eurico Miranda, né? Questões mais lá do Rio de Janeiro, mas essa é uma linha que está crescendo bastante, né, Zé? Esses documentários assim de true crime, que eles chamam, né, de histórias de criminalidade, realmente eles estão vindo muito. Mas vou te falar, eu trabalhei 3 anos no Linha Direta. Fui chefe lá 1 ano e meio de roteiro, né, redator final. É um tema que me esvaziou. Eu vi essa do Jogo do Bicho, mas para mim particularmente, assim, como público, eu não tenho visto muito. Agora, eu tenho uns projetos também de documentário, sabe? É uma coisa que a gente curte fazer. Acho que uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, a história do Pelé em Nova York. Acho que é uma história que nunca foi contada. Tem muita história assim do Brasil, de brasileiros. A gente tem histórias daqui de Florianópolis que nunca foram muito bem exploradas também. Uma história que eu gosto daqui de Florianópolis é aquela discussão para ver qual dos 2 times ia ser o representante do catarinense no Campeonato Brasileiro de 72, 73, que deu uma briga, né? Deu uma briga gigante. Teve a disputa, o jogo foi em Itajaí e tudo. Sabe? Então são coisas particulares assim do lugar, né? As histórias de bruxa que tem aqui também, assim, mais antigas, elas são bem encantadoras, assim, quando a gente conta. A gente percebe quando conta para alguém de fora. Que aí a gente vê, né, que a pessoa fica alerta, fica curiosa. O jornalista tem muito disso, ele é curioso, ele é um ser curioso. Nós somos curiosos pela informação, pelas histórias, enfim. Eu não sei se acontece contigo, mas assim, de madrugada surgem ideias, dormindo surgem ideias também, é uma loucura, né? Não, tem isso. É bom ter sempre um caderninho em volta, um bloco de notas do celular. E aí você vê no dia seguinte se a ideia era boa, né? Eu disse, não, eu pensei ontem, mas acho que não era tão boa assim. Acontece. Porque na madrugada tem muita, parece que o raciocínio fica aguçado e as histórias vão surgindo. Tem isso, para quem gosta de ficar mais acordado de noite. Tem gente que já trabalha melhor de manhã, então cada um tem a sua. Eu me lembro desde criança minha mãe dizendo, eu tinha 8 anos, minha mãe dizia, já vai dormir, meu filho. E eu ficava lá lendo. Então cada um tem o seu fuso horário. E o teu como tá? O meu, eu até gosto de dormir até mais tarde, mas eu não gosto de trabalhar muito tarde, sabe? Acho que depois de um certo horário da noite, em vez de produzir, você tentar assistir um filme ou ler um livro e deixar a parte do trabalho mesmo para mais de dia, sabe? É uma coisa que eu passei a me educar para fazer e tenho curtido. Porque senão a gente não para de trabalhar, né? Pois é, tem esse pormenor aí. Cafezinho, aquela coisa toda, né? Toma um cafezinho. E Zé, e assim, o que te dá mais falta, assim, morando no Rio, né? Morando no Rio, claro, família obviamente, né? Mas o que te dá mais falta? Tipo, eu queria estar lá em Floripa por isso, por aquilo e tal. Tem esse lado da família principalmente, né? É o astral, né? Assim, cada lugar tem seu astral. Acho que a gente vai para onde o trabalho determina, né? Aqui em Floripa eu tenho mais saudade, assim, de ver. É engraçado que eu passo e fico vendo como é que mudou, né? Eu trouxe a minha namorada aqui uma vez, e aí ela olhou e disse assim. Eu falava, aqui era uma balada, aqui era um bar, aqui era tal coisa, sabe? Porque você vai vendo, quando você conta para outra pessoa, como é que a coisa mudou, né? Por exemplo, antigamente tinha muita coisa aqui na Beira-Mar, Café Cancún, Dizzy, né? Agora não tem mais tanto, né? Então você vai vendo como é que vai mudando. Claro que agora virou muito mais residencial, toda a questão do barulho de noite, enfim, né? Até o mercado mudou muito, né? O mercado mudou. Tem isso também. Então, mas tem lugares que vão melhorando. Por exemplo, lá em cima da cabeceira da ponte, acho que está bem diferente. Antigamente era uma área meio até obscura da cidade. E agora saíram vários prédios, saiu aquele Angelone novo lá, que tem aquela praça de alimentação onde a gente se encontrou. Tem um armazém Itamari embaixo também. Isso.
Isso. Ganhou vida, né? Ganhou vida. O Armazém da Maria também deu uma bombada ali. O parque está mais iluminado. O parque. A reabertura da ponte causou isso, né? Isso mesmo. Em 2000, foi em final de dezembro, quase no dia do teu aniversário, que é 31 de dezembro. Foi no dia 30 de dezembro de 2019 que a ponte foi reinaugurada. Aliás, a ponte passou por muita charge, né? Nossa Senhora. Eu fazia uma charge que é o seguinte, botava sabe, tinha um negócio de cheque, né, que você botava um bom para dia tal, né? Aí eu botava na ponte pendurado assim, bom para 1999, 2002, 2003, 2005, porque estava sempre protelando, né? A gente achava que nunca ia sair do lugar. Até o dia que rolou. Tanto é que o governador que empregou o recurso foi Raimundo Colombo, só que o governador que reinaugurou foi o Carlos Moisés. Sim. Né? Até nisso. Com o Fusca dele, não foi? Foi. Delícia. Até isso aconteceu. E é um grande símbolo do estado de Santa Catarina. Né? Teve aí houve uns moleques aí que jogaram uma bicicleta lá de cima. Teve. Um absurdo. E a ponte é de 1926, né? Ela tem muita história. Então, só a ponte já daria um filme, sabe? Tudo que ela viveu. No Almanaque do Futebol Catarinense, a gente teve fotos ainda das torcidas pro clássico aqui da ilha passando na ponte, sabe, para ir para jogo com bandeira, com tábua de madeira embaixo. Tem aquela foto daquele funcionário que está lá em cima da ponte. Sim. Né? Tem muita coisa. A ponte. Tem um filme do Preço de uma Ilusão que o Salim Miguel fez nos anos 50, que caía um carro da ponte. Imagina você fazer um filme desse nos anos 50. Produções Carreirão, do Armando Carreirão. Só a ponte tem muita história, né? Aliás, ali era uma região mais obscura, porque também foi um cemitério, né? Um cemitério até 1925. Em 26 inauguraram a ponte. Eles terminaram com o cemitério para construir a ponte. Né? Essa história aí é muito curiosa. E depois foi lá para Itacorubi, o cemitério. E dizem que parte das ossadas ainda foi usada no aterro da Beira-Mar. Eu gosto dessas lendas. E aí então teria uma parte assim que pode ter tido alguma que ficou para trás. Tem essas histórias obscuras, né? Tá aí uma sugestão boa, Zé. Fazer um grande curta só sobre a ponte. E tem o Vinil Filmes está fazendo aí do Parque da Luz uma história também. Sobre o cemitério e tal. Do cemitério. E há moradores ainda embaixo da ponte. Né? Há moradores. Existe o Forte Santana, mas há moradores ali. Há casas, residências embaixo da ponte. Imagina as histórias. Né? As histórias ali incide fortemente o vento sul, tem a corrente marítima, tem os animais marinhos, a pesca, enfim, tem um monte de história. Esse negócio, você falou do vento sul, por exemplo, a gente percebe como é que as cidades chovem diferente, né? Você percebe assim, diferença daqui pro Rio, por exemplo, aqui fica às vezes uma nuvem estacionado em cima da cidade, chovendo assim uma semana, fininho. Coisa que lá, por exemplo, nunca não acontece, né? Dá uma impressão de que é como se viesse assim do Polo Sul e vai se desmanchando à medida que vai chegando perto do trópico, né? Tem isso. Mas aí depois dá uns dias bonitos, tipo deu agora aqui. Aqui nós tivemos 6 dias de chuva. Antes desse tempo bonito. Eu tava aqui. 6 dias de chuva intensa, né? Lá no Rio a impressão que se tem é que quando chove, desaba o mundo. São 2, 3 dias de muita chuva, mas demora para acontecer. Aqui chove muito mais. E lá chove de madrugada, assim, do nada, de repente, começa assim, gente, ia chover? Eu não tô treinado para reconhecer essa chuva aí. O calor lá é complicado, né, Zé? É bem calor, bem calor. Tem dia aí que 9h30 da manhã, se você sair correndo, você pode passar mal. Então, eu gosto mais de ir no fim de tarde, fazer alguma coisa ao ar livre por causa disso. O esporte entrou na tua vida, a prática mudou, teus hábitos mudaram depois que você resolveu assim, não vou beber mais, não fumo mais e vou praticar atividade física. Eu comecei a fazer mais, ultimamente aqui deu uma arrefecida, mas é bacana assim, o cara dá uma corridinha assim, é uma coisa, você não precisa fazer nada muito puxado, né? Também para não
para evitar lesão, né? Eu vi uma frase um dia que assim, ó, a pessoa depois dos 40 pode fazer tudo que uma pessoa de 20 faz, menos uma, que é achar que ainda tem 20. Ou seja, né, cara, você não vai correr como correr quando tinha 20, porque vai lesionar, né? Não vai comer como comia antes, porque vai passar mal. Então tem esses detalhes, né, para conhecer seus próprios limites. E estádio de futebol, tens ido? Eu fui. Eu lembro quando o Criciúma ia jogar lá, você ia a Madureira, na Copa do Brasil, São Januário, né? Não, o último que eu fui foi Criciúma e Vasco em São Januário. E vou semana que vem de novo aí que vai ter. Tem Vasco e Criciúma. Eu quase fui agora aí ver o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, mas ainda bem que eu não fui porque caiu aquela barreira. Chuva, isso. E aí o pessoal tava levando 12 horas de Imbituba para Floripa. Trajeto que faz em 1 hora. Que foi pegar um caminho alternativo com aquela de barreira ali com outros cavalos. Tiveram que vir por São Martinho ou ali por Santa Rosa de Lima. Enfim, vai dar lá em Rancho Queimado ou São Bonifácio. Aí desce pela 282, né? Foi um transtorno. Foi um transtorno muito grande. Ou seja, a gente sabe, estamos aqui para falar da tua vida, né? Falamos muito de Floripa e Rio de Janeiro. E a cidade de Criciúma, hein? Tens ido de vez em quando lá visitar os amigos, lembranças? Volta e meia, quando eu tô aqui com mais tempo eu vou. Sabe, tem amigos lá desde a época que eu morava lá, que a gente sempre se fala pelas internets da vida, que volta e meia eu falo com eles, eu vou lá com eles. Também é uma cidade que cresceu bastante. Outro dia eu passei no viaduto lá, disse, gente, viaduto aqui? Como assim? Bem no lugar onde a Kombi do meu pai pegou fogo com a gente dentro. Eu falei, que é isso? Tem um viaduto agora aqui? Tinha um lugar onde a gente jogava bola, que era terreno baldio, gigante, agora virou um bairro. Então, em Criciúma eu tomo uns sustos assim, sabe? Eu digo, gente, como assim? Aconteceu isso aqui? Mas eu saí de lá em 91 ainda. Quando eu vim pra cá, pra Floripa, pra fazer jornalismo. Bem no ano que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil? Sim, eu tava dentro do campo até, atrás da trave, assim, com a máquina fotográfica. Se tivesse aquele lance em que o goleiro sai, o cara chuta a bola pra encobrir, eu ia entrar e dar um chute na bola pra salvar o time. Tava pronto. Então esse período áureo do Criciúma, você estava aqui, né? Teve a Libertadores em 92. Quando eu fui morar na rua do Criciúma, em 86, o Criciúma começou a ser campeão. O Zé Carlos, que era ex-jogador do Cruzeiro, morava no mesmo prédio que eu. Me lembro dele. Ele era o técnico do Criciúma. E aí, meu pai sempre falava muito com ele, o filho dele era meu melhor amigo, a gente vivia, o Frederico, a gente vivia sempre brincando, jogando videogame, jogando bola, ia nos treinos, a gente ia em todos os treinos. Isso que a gente viveu lá foi muito bacana, porque a gente ia em todos os treinos do time. E dá para lembrar de coisas assim, primeiro dia que o Criciúma apareceu na televisão para jogar contra um time grande profissionalmente, que foi contra o Corinthians em 86. Na época tinha um negócio na Série B, que a Série B subia para a Série A na metade do campeonato. Subiu o Criciúma e o Joinville também. No fim, acho que o Joinville foi nono colocado geral e o Criciúma 10º. Ou um foi 10º, outro 11º, não posso estar confundindo. E aí eu disse, gente, foi jogar contra o Corinthians lá no Pacaembu. Aí eu brinco que aquele jogo a gente empatou de 2-1, porque fizemos um gol, o Casagrande empatou, depois a gente fez outro que anularam. Falei, poxa. Teve várias fases, né? Eu ainda morava lá, teve em 88, o Adilson Heleno foi jogar lá também, ganhou depois de ter sido campeão aqui pelo Avaí. Bola de prata, ganhou a bola de prata. Ganhou a bola de prata como melhor jogador da posição, no ano que tinha Zico e tudo, pela Placar, né? Como melhor jogador camisa 10 do Brasil. Então, em 91 eu ia muito lá ainda, 92 também. Tinha isso, né? Na época a gente pegava carona na BR. E os alunos da faculdade, da universidade, iam com a faixinha, escrito a cidade que iam. A gente ia até com a camisa do Criciúma. Aí ficava fácil. Aí passaram-se alguns anos, eu passei ali, tinha uns rapazes pedindo carona, eu parei, eles entraram no carro meio assustado. Eu falei, sabe por que eu parei? Eu já fui vocês. Já pedi carona aqui. Hoje em dia não tem mais isso, porque... E essa história da Kombi que pegou fogo, conta pra nós? Não foi Kombi, foi Brasília. Brasília. A Brasília era um carro que pegava muito fogo. Então a gente tava, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã,
meio-dia, e aí minha irmã tinha uns 6 anos, começou a dizer fogo, fogo, mas meu pai achou que era fora, assim. E aí quando foi ver, o motor era atrás, né? Começou a sair, aí paramos. Foi uma aventura, foi uma aventura. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou, mas foi uma aventura. Muito bom, Zé, muito bom. Então, assim, agora é aguardar aí os próximos capítulos, né? Novela, filme. É isso aí. E livro? Eu tô com umas ideias de livro, mas acho que agora esse ano eu tô mais focado nesse filme, nessa novela. Então, vamos ter que esperar um pouco aí. Eu queria fazer um livro juntando meus desenhos de viagem, que alguns anos atrás, eu fiz um livro que era o Timeline, que é em quadrinhos, juntando as tirinhas que saíram no Diário Catarinense sobre a minha vida. E agora eu queria fazer o Timeline 2, que ia ser esses desenhos de viagem que eu fiz aí nos últimos anos. Mas não sei se eu consigo me organizar para lançar esse ano ainda. Tá para ir pro forno. Sabe assim, quando tem a forma com os pão de queijo, mas não foi pro forno ainda? É verdade. O importante é produzir, né? Produzir e colocar em prática. Mas o bacana é que você, né? A gente falou aqui várias vezes durante a entrevista, você está no Rio, mas está aqui também. Então as produções são daqui também, né? Não, tem isso. Tem sempre um olhar para cá, porque é uma coisa que é mais forte do que eu. Quando eu vejo... Legal. Ô Zé, para a gente fechar, queria saber o que você pensa sobre o futuro. O que passa na cabeça de um jornalista, roteirista, diretor de cinema sobre o futuro? Se você fosse escrever um prefácio, um artigo sobre o futuro, o que você colocaria? Aquele negócio, o futuro não é mais como era antes, né? Ele está sempre mudando de acordo com as expectativas. Acho que o futuro... Eu sou otimista, acho que muita gente diz assim, na minha época era melhor. Não, acho que a gente tem problemas que sempre tiveram. Outro dia eu estava lendo o livro Satiricon do Petroni, que foi escrito no ano 50, quase 2000 anos atrás, e lá está escrito assim, que hoje em dia as pessoas têm deixado a correria da cidade grande para viver no campo. Isso já era naquela época. Então o futuro repete o passado, sabe? Ele é tudo cíclico. Vai e volta, sabe? Então tem isso. Se a gente olhar para o passado, a gente consegue ver o futuro, né? Tem muita coisa assim, porque o que move são geralmente a ambição, as lutas de classes, uma nação contra a outra, os interesses. Então, tudo isso já aconteceu. Agora a gente tem essas novidades climáticas. Então, que o futuro seja bom se tiver clima para isso. O futuro repete o passado, essa é a frase. Hein? Que frase, hein? Esse livro lido há 2000, escrito há 2000 anos. É verdade. Cada um tem o seu tempo, e o tempo traz o que é de melhor para todos, né? O que os antepassados viveram, o que a gente vive e os que os nossos filhos vão viver daqui para frente. Zé da Silva, prazer imenso recebê-lo aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Espero te encontrar mais vezes após essa entrevista. Tenho certeza disso. A amizade continua, o respeito. E muito bom te receber aqui na casa. Até porque você morou aqui na frente, né? Mas quando morou aqui não era a Câmara. Né? Não era a Câmara, era o BESC. Era o BESC. E eu era correntista. Tinha aquele chequinho rosa. É isso aí. Muita alegria. Obrigado pelo convite. Sucesso para você, Vandrei. Sempre uma alegria. Para o Café e Prosa. Abraço aí para todo mundo da TV Câmara. Do Criciúma, sim, chorei. Isso que você. Maravilha, obrigado. Valeu. Zé da Silva, jornalista, roteirista, diretor de cinema, escritor, 50 anos, é um criciumense que tem muito do manezinho da ilha, mora no Rio de Janeiro, mas está sempre trazendo bons conteúdos, boas produções a respeito da nossa cidade e lendas aí que virão pela frente nos seus produtos que serão lançados. A supervisão técnica de Ismael Souza e Lucas Gonçalves e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira.
Um abraço e até a próxima.